2 Samuel 12:14 mostra que o filho de Davi com Batseba iria morrer. E será que essa criança que de fato morreu, ela pagou pelo pecado de Davi cometido, com Batseba? Ou será que ele foi sacrifício em lugar de Davi? Ou nenhuma das opções? Mas antes de você saber sobre isso, eu quero te explicar sobre o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10, onde ele cita a seguinte palavra: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Esses versículos mostram que por Davi ter desprezado o Eterno, a família de Davi iria conviver sempre com a morte e assassinato, e estaria sempre nítido a desgraça. E assim como o que Davi fez em oculto, tomando Batseba, aconteceria com a família dele e seria diante de toda a nação. Quando no versículo 11 ele fala que suscitarei o mal, ele está falando suscitarei Ra, significa Ra, que é um sentido de ruim, desagradável, infelicidade, tristeza, dor, aflição, ferida, calamidade, dano. E isso dá-nos a entender que a família de Davi, ele sofreria constantemente com aquilo que é desagradável, com aquilo que traz infelicidade, com tristeza, dores, aflições. Porém, o texto de Ezequiel 18:20, ele mostra que o pai não pagaria pelo erro do filho e nem o filho pagaria pelo erro do pai. Assim como também Deuteronômio 24:16. E João 11, versículo 4, mostra que o Senhor permite também enfermidades ou até mesmo uma situação de morte, como a de Lázaro, para que a glória de Deus seja manifestada. Então, diante desses versos de Ezequiel e Deuteronômio, nós podemos entender que a criança não pagou pelo pecado de Davi e nem tampouco foi sacrifício em seu lugar. E que tudo, exatamente tudo, debaixo dos céus, aqui nessa terra ou acima, tem um propósito. E há propósitos do Senhor, até mesmo nas situações mais difíceis e delicadas. Então, de fato, o que houve com a criança, que acabou ali morrendo? Na verdade, foi uma sentença anunciada em 2 Samuel 12, versículo 10, que nós lemos no início. O Senhor determina sobre a família de Davi que a espada jamais se apartaria da casa, porque ele desprezou a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. Uma sentença que se iniciou desde o filho nascido e se estendeu a toda a descendência a partir dali. Então, aquilo que é mal, no sentido de desgraça, de desagradável, aflições, tristezas, dores, começou a acontecer e, a partir dali, a sentença começou a ser executada sobre a família de Davi.
Daí você vê logo após a sentença, né, de, digamos, juízo sobre a casa de Davi, você vê a morte da criança, depois você vê o incesto, depois você vê a morte do filho de Amnon, em seguida Absalão, e assim, consequentemente, uma série de situações bastante desagradáveis. Então, se você gostou dessa curiosidade, se inscreve no canal e compartilhe para multiplicar conhecimento. Eu fico muito feliz quando eu trago novidades e curiosidades para partilhar com você, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor esteja em seu coração. Um beijão e até a próxima.